Bom, boa tarde a todos. Eu vou apresentar um pouquinho do trabalho para vocês, né, do artigo que a gente selecionou. Minha dupla é eu e a Ana Cristina. A gente escolheu o artigo Maria, que é um monitoramento e análise para respostas imediatas a ataques na rede 5G no contexto do IoT. Tá? Esse é um artigo da SBC de 2025. Ele é bastante extenso, então eu vou tentar focar apenas no... Vou dar foco maior, na verdade, no que foi abordado em sala para a questão de machine learning, certo? Bom, aqui é a introdução, né, esse artigo propõe Maria, uma solução para detectar ataques em rede 5G que utilizam dispositivos IoT. Né? Além de identificar ataques, o sistema sugere contramedidas e envia alertas em tempo real. Então, basicamente, é um software, ele é uma solução, uma aplicação, né, com API, que fica monitorando dispositivos IoT para ver se o tráfego que eles estão disparando é incomum. Se for incomum, eles conseguem mapear esse tráfego e indicar uma correção para o administrador da rede. Tá? Vou fazer uma pequena introdução aqui do IoT, né, no Brasil, né, sobre o IoT e sobre a rede 5G, que né, o software ele foca no IoT em rede 5G. Tá? No Brasil, embora a implementação completa das especificações do 5G ainda estejam em andamento, os benefícios já são amplamente, né, reconhecidos. A nova geração de redes foi projetada para viabilizar uma ampla gama de casos, né, de usos emergenciais, como veículo autônomo, telepresença holográfica, automação na indústria 4.0, entre vários outros exemplos. Né? Trouxe dois aqui para a gente, que são carros autônomos, né? Com dispositivos 5G já é possível, né, que esses carros, ele é um carro um táxi, né, que te leva de origem ao destino sem intervenção humana, né. E um outro exemplo que a gente já tem alguns casos no Brasil é a telemedicina, né, onde você consegue fazer uma cirurgia, né, à distância, né, sem o médico estar no mesmo local físico que o paciente, né. O 5G dá essas possibilidades, né, e essas coisas elas não podem parar de funcionar, né, não pode sofrer um ataque durante sua execução. Por isso é tão importante, né, garantir o funcionamento adequado dessas operações. Tá? Aqui eu estou dando um exemplo rápido do que é o IoT, né? Por exemplo, uma câmera inteligente, uma lâmpada inteligente, um sensor industrial, esse smartwatch que a gente usa muito, né? Um assistente virtual como a Alexa, tudo isso são dispositivos IoT. Tá? Aqui eu estou dando apenas uma previsão, né, de que de 2025 a 2026 isso vai passar, né, de 39 bilhões de dispositivos. Né? Então, ou seja, a IoT está só crescendo e crescendo cada vez mais. Tá? Aqui eu vou dar um exemplo de um ataque que foi que o atacante ele assumiu, né, o controle de dispositivos IoT para atacar grandes empresas, né, que foi o Mirai, que atacou e conseguiu derrubar servidores do Twitter, do Spotify, do Netflix, né, conseguiu, né, controlar esses dispositivos IoT e afetar o funcionamento desses grandes servidores. Tá? Então o que foi esse ataque desse dispositivo, desse malware Mirai? Né? Ele fez uma varredura na internet, né, procurando dispositivos IoT acessíveis, né, na internet, de fácil acesso. Ele fez a exploração de senhas, então ele fez ali uma árvore de decisão, né? Perdão, árvore de decisão não, já estou pensando lá na frente. Ele fez uma exploração, né, de senhas padrão de dispositivos, né, tentando as senhas mais usadas. A partir do momento que ele conseguia o acesso, ele fazia a detecção dos dispositivos, né? Fazia a infecção. Ele conseguia assumir o controle desses dispositivos para instalar esse malware. Né? Depois que ele conseguiu fazer isso com uma grande quantidade de dispositivos IoT, ele passou a controlar inúmeros remotamente, fazendo uma botnet gigantesca e fazia esses ataques de DDoS em massa. Então todos os dispositivos enviavam enorme quantidade de tráfego para o mesmo servidor, sobrecarregando ele e fazendo a derrubada desse servidor aí. Tá? Então, esse é o problema que o artigo tenta solucionar. Né? O problema abordado por esse artigo é o aumento dos ataques contra dispositivos IoT conectados à rede 5G. Né? Muitos desses dispositivos possuem baixo poder computacional e mecanismos limitados de proteção. Né? Por isso, eles se tornam alvos fáceis de invasores. Né? Por exemplo, a gente tem vários dispositivos IoT que são relativamente simples, né, de se invadir, né? Como os exemplos que eu já dei atrás. Uma lâmpada, um Alexa, né, um smartwatch. Né? E aí vem, se a rede 5G for comprometida, diversos serviços críticos podem parar de funcionar. Né? Por isso, detectar esses ataques é essencial. Então, a aplicação ela tenta solucionar esse tipo de problema. Né? Então, eu fiz apenas uma contrapartida. Então, um balanceamento, né? Então os hackers, né, eles se aproveitam da vulnerabilidade do IoT, né, de ser um dispositivo que tem que consumir pouco dado, pouca energia, de ser um dispositivo simples e tenta atacar, né, essas grandes tecnologias que o poder do 5G oferece pra gente. Né? Então essa é a proposta, né? Esse é o diferencial do Maria. Ele não só detecta os ataques, ele também sugere uma mitigação uma resposta assim que esse ataque inicia. Tá? Então basicamente essa é a visão geral dele. Né, ele faz a análise do dispositivo IoT, ele vai fazendo a captura de dados, né, via SCAP, que é uma biblioteca muito famosa para esse tipo de análise, né, de dados de pacotes, de rede e tudo mais. Tá? A partir daí ele faz a análise, né, desses dados que ele captura para processamento e tal. Depois ele aborda a questão da classificação, né, ele vai classificar esses dados, se são maliciosos ou não, vai fazer a transmissão deles e notificar em caso desses dados desse tráfego ser incomum ou não. Tá? Eu vou focar mais nessa questão da classificação. Tá? Então, para começar, né, basicamente esse dispositivo IoT ele fica enviando pacotes de dados contendo informações a respeito do tráfego e esses dados são coletados, né, por essa biblioteca SCAP, que ela já é uma biblioteca consolidada, que é utilizada em Python justamente para manipulação de pacotes, decodificar, né, questão de protocolos e tudo mais. Né, que eu apenas observação que a captura do tráfego de dados em tempo real é utilizada pela função sniff, né, dessa biblioteca em Python. Aqui é apenas uma foto, né, da biblioteca, para quem tiver interesse em ver um pouco mais de como ela funciona. Né?
Então aí a gente já entra um pouco na questão da disciplina, né? O conjunto de dados, né? Então, a questão da 5G, né, dessa tecnologia como uma tecnologia nova, né, tem uma lacuna, né, referente ao conjunto de dados, com diferentes tipos de ataques em um ambiente IoT. Então, o pessoal que estava desenvolvendo nesse artigo, essa solução, eles identificaram que tinha essa lacuna, então eles criaram um novo dataset que incorpora 6 tipos diferentes de ataques, né? Então eles fizeram uma combinação de dois datasets diferentes, o IoT 23 e o 5G NIDD, né? Foi um total de 58 milhões de registros, tá? Pouco mais de 58 milhões de registros. Então o que eles fizeram aqui, né? Eles fizeram a junção de duas bases de dados, né? E fizeram unificaram eles, geraram mais de 58 milhões de registros e fizeram uma distribuição, né, de todas essas informações. Aqui tem um ponto importante, que essa base de dados ela ficou desbalanceada. Né? Como a gente pode ver, 49 milhões de registros são maliciosos e apenas 9% são begin. E dentro dos maliciosos também tem os tipos de ataque específicos de cada um. Por exemplo, DDoS, HTTP Flood e por aí vai. Então eles executaram uma função chamada Random Simple, né, que faz a redução e nivelamento das 6 classes, né, para evitar o viés algoritmo e também para balancear a base de dados. Só que aqui a gente já tem um pequeno problema. Essa função, eles não especificaram quais os parâmetros específicos que eles utilizaram ela. Só que o que ela faz, basicamente? Ela vai pegar a menor fatia da pizza e vai igualar todos os outros métodos, né, as outras categorias, por essa menor fatia. Então, por exemplo, desses 49 milhões, se DDoS tiver apenas 1 milhão, né, e for a menor fatia, todos os outros vão trabalhar com apenas 1 milhão também. Ou seja, muito provavelmente essa base foi radicalmente reduzida, né, para que ela seja balanceada. Então a gente tem um problema aí que provavelmente grande parte desses 49 milhões de dados foram capados aí para fazer o balanceamento. Eles não deram uma informação total de quanto ficou no final, mas a gente já tem essa informação. Tá? Então, outro ponto importante é que para tratar valores ausentes foi usada a estratégia da média, que preenche o valor ausente pela média dos demais valores. Então, eles pegaram uma coluna, identificaram os valores que estavam ausentes, né, que estavam nulos ou zerados, e tiraram a média daquela coluna e foram preenchendo os valores ausentes pela média. Né? Aqui eu já falei do balanceamento, né, essa random simple, que iguala as classes aleatoriamente, né, com base no menor valor. O ponto importante é que ela tira, uma vez que ela identificou com o menor valor, por exemplo, o DDoS, ela vai tirando dos outros de forma aleatória. Tá? Ela vai pegando de um, pegando de outro, tirando de outro, até ficar todo o balanceamento à base. Tá? Aí eles fizeram separado 80% dos dados para treinar o algoritmo e 20% para testar o modelo. Tá? O treinamento, né, foram selecionados 6 modelos, eu vou entrar no mérito de cada um, tá? Mas aí eles usaram a acurácia, a precisão, o recall e a Fine Score para escolher qual é o melhor modelo. Tá? Só passando por cada um, né, a acurácia são os acertos total do modelo, a precisão, né, é a qualidade das detecções, o recall é a capacidade de encontrar cada ataque e o Fine Score é o equilíbrio entre a precisão e o recall. Tá? Então, para fazer o treinamento, eles fizeram 2 rodadas de experimento para analisar de fato o aprendizado do modelo. Uma primeira rodada para avaliar o desempenho geral, e na segunda rodada foi realizada a avaliação cruzada, né, que é utilizada, né, bastante utilizada e serve para a gente evitar o overfitting, que é aquela questão do algoritmo memorizar os dados no lugar de aprender. Né? Ele não aprende, ele apenas memoriza a base. Tá? Esses são os 6 algoritmos: o Decision Tree, Random Forest, o MLP, que a gente viu bastante, o AdaBust, o KNN e o CatBust. O CatBust foi selecionado, tá? Mais pra frente eu vou abordar isso, mas eles usaram essas 4 métricas para definir qual era o melhor. Né? Vocês podem ver que eles forçaram um pouco a barra, porque, por exemplo, o CatBust e o Decision Tree, eles são muito semelhantes, né, no rendimento. Né? Eles foram muito parecidos, o Random Forest também. Então, embora o CatBust tenha sido o melhor, mas foi por questão de vírgulas. Né? Então, não necessariamente teria que ter sido mais parâmetros que têm sido analisados. Tá? Aqui eu vou passar rapidamente por cada um. Tá, o artigo não aborda, mas acho que é pertinente a gente trazer como cada um funciona. Né? Eu vou tentar trazer rapidamente aqui. O Decision Tree funciona como uma árvore, né, de perguntas e respostas. O modelo começa fazendo uma pergunta sobre um dado, por exemplo, né? E dependendo da resposta ele faz outra pergunta e assim por diante, até chegar a uma classificação. É um modelo simples e fácil de entender ali e até de implementar. Né? O Random Forest ele funciona criando várias árvores de decisão ao mesmo tempo. Né? Então é tipo um Decision Tree, só que utilizando várias árvores em vez de uma. Né? Isso reduz a chance de erro e de overfit. Tá? O MLP, que é o que a gente viu bastante, né, que é aquela rede neural, né, inspirada no cérebro humano, que vai ter camadas ocultas, né, as camadas de entrada, os pesos e tudo mais. Tá? O AdaBust, ele cria, né, vários modelos simples, então ele trabalha com vários modelos simples ali, geralmente pequenas árvores, e ele vai treinando esses modelos simples, cada um individualmente, e no final ele faz com que esses modelos trabalhem juntos para gerar uma classificação mais precisa. Tá? O KNN é muito utilizado por redes de inteligência artificial também. Ele cria, né, um espaço, né, e um ponto, né, e a partir de um K, um valor K específico, que a gente define, ele vai pegando, né, esses pontos, esses K são como se fossem os nós. Né, então ele busca ali em K nós de informações até achar o mais preciso. E o CatBust, que foi selecionado, né, também utiliza a árvore de decisão, mas de forma sequencial. Né? Cada nova árvore tenta corrigir os erros cometidos pela anterior, melhorando gradualmente o modelo. Né? Então também é um modelo de árvore que faz a ação ponderada depois até chegar na classe final.
Tá? Aqui são os dados do CATBUS, né, como eu já disse, né, e essa basicamente é a classificação do tráfego. Né? Então, com esses dados coletados e o modelo de machine learning, né, já retreinado com aquela base de dados selecionado nesse CATBUS, envia os dados para ele e ele faz a validação. Tá? Faz a validação, se o resultado for Begin, o tráfego é considerado seguro, senão, né, nenhuma ação é tomada. No entanto, quando é diferente de Begin, né, ele presencia um ataque e faz a transmissão. Tá? Então, ele identifica um comportamento e gera uma contramedida. Não vou me aprofundar muito, porque já estou estourando o tempo, mas basicamente essas são as assinaturas das ameaças, o comportamento que ele identifica e a solução que ele propõe. Tá? Aí ele notifica o operador de rede em tempo real. Tá? Basicamente esse é o funcionamento dele todo. Né? Aqui é um pouco dos testes, eu vou pular porque eu já vou mostrar aqui. Basicamente eles fizeram um teste de mesa, né? Eles colocaram um computador atacante tentando atacar uma lâmpada, né? Em um dispositivo rede 5G, e uma máquina de defesa rodando Maria. Né? Nesse teste, quando eles começaram a fazer um ataque em massa, né, usando o HPing, que é uma ferramenta para simular ataques, rapidamente o Maria conseguiu identificar esse ataque e propor uma solução. Tá? Aqui é a imagem utilizada no artigo mesmo, e esse é o e-mail que chegou lá. Tá? Aqui as limitações do trabalho, eu vou citar alguns aqui, que o modelo possui características, os modelos, né, que eles utilizaram de machine learning, eu vou trazer mais para machine learning, os modelos eles possuem características diferentes, portanto eles não podem ser comparados apenas pelas métricas de classificação. Né? Então, eles pegaram todos aqueles modelos, cada um com sua especificação, cada um com sua característica, cada um com sua forma de configurar, como a gente viu em sala, e tratou como se fossem todos iguais. Então isso não é uma metodologia correta. Né? Outra coisa é que o artigo não avalia o tempo de treinamento e tempo de inferência fundamentais, né, para um sistema de detecção em tempo real. Então ele não falou quanto gasta de CPU, né, quanto tempo ali de inferência o modelo realmente levou, não há comparação, né, de custo computacional. Né? A escolha do melhor modelo foi baseada praticamente apenas nas métricas obtidas, sem considerar o desempenho operacional, né, do modelo em si, e também foi baseada em vírgulas, né, de comparação, 0, alguma coisa, para selecionar o melhor modelo. Né? O CATBUS apresentou os melhores resultados, porém a diferença para o Random Forest Decision Tree é muito pouco, das questões de 0,2, e as métricas apresentadas são apenas valores médios. Né? O artigo não informa qual é o desvio padrão, o intervalo de confiança, dificultando saber se essa diferença estatística realmente é significativa. Quanto a esse 0,2, eles não informaram, não tem esses outros dados estatísticos para a gente ter essa comparação. Né? Apenas acurácia, precisão, RICAL e F1 Score foram considerados. Né? Métricas como taxa de falso positivo devem ser consideradas. Então, eles colocaram acurácia, precisão, esses dados para escolher o melhor modelo, mas a gente viu, né, algumas vezes em sala que, por exemplo, a acurácia não é, de fato, o melhor campo para se decidir. Né? Tem outros campos que a gente deve considerar, deve analisar. Eu dei até um exemplo do falso positivo aqui que deve ser considerado. Tá? Aqui eu estou apenas informando que eles disponibilizaram um notebook, tá? No Google Colab, para quem quiser visualizar. E essas aqui são as referências. Tá? Passei um pouco do tempo, provavelmente eu vou acelerar o vídeo, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, forte abraço e é isso.